E será que Euforia voltou bem? E no último domingo voltou na HBO a terceira e talvez última temporada de Euforia. Eu digo talvez última, porque recentemente a atriz Alexandre Demme, que faz a Mad em Euforia, na premiere da série respondeu uma pergunta, onde um repórter perguntou se esse era o final da série. E ela falou que sim, é o final, mas ao mesmo tempo eles vão provavelmente deixar brechas caso queira ter um futuro. Então ela deixou meio que aberto que esse vai ser aquela famosa temporada que vão dar um final para a série, mas ainda vão deixar possibilidades, queiram fazer coisas mais para frente. Então vamos lá, eu fiz um vídeo aqui analisando o primeiro episódio e eu vou fazer semanalmente, caso você não saiba. Então se você gosta de Euforia, se interessa por Euforia, saiba que todo domingo, logo depois do episódio, eu vou analisar cada episódio. E depois no fim eu faço uma crítica geral do que eu achei da temporada, dando uma nota, falando o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim. Bom, esse é o primeiro episódio e ontem no vídeo eu falei que eu achei um episódio ruim, mas que tinha qualidades. Mas quanto mais eu ia pensando no episódio, menos eu ia gostando dele. E aí é que fica o problema. Existem filmes que acontecem isso. Tem um filme que você, ou filmes, séries, livros, que você lê e fala, pô, eu não achei tão ruim. Aí quando você vai pensando naquela história, você vai gostando menos. Aí você vai gostando menos. E você até brinca falando, eu tenho que parar de pensar nisso porque daqui a pouco eu vou detestar isso. E a minha experiência com o primeiro episódio de Euforia foi exatamente isso. Eu acho que por eu gostar muito desse universo, por eu achar as discussões muito interessantes, por eu achar os personagens muito carismáticos e achar que eles têm muito para trazer ainda com as discussões que eles podem apresentar, eu ainda quis tentar ser mais gentil com o primeiro episódio. Sem contar que vale sempre destacar, é o primeiro episódio da série. Então, a partir daí, por ser o primeiro episódio, a gente sempre tenta dar aquela relevada, porque a história acabou de começar. Aqui eles só estão estabelecendo como estão os personagens e apresentando alguns dos principais núcleos que vão ser desenvolvidos aqui. Não tem como julgar a temporada toda. Mas mesmo assim, quanto mais penso o caminho que os personagens foram, algumas falas que esse primeiro episódio teve, ele não parece Euforia. Ele parece, como eu falei na análise do primeiro episódio, ele parece um spin-off de Euforia. O que isso quer dizer? Parece que a série fazia muito sucesso, todo mundo que fazia parte da produção saiu, e aí entrou novas pessoas para poder falar sobre a história e você vê que não tem nenhum conhecimento sobre esse universo. Só quer realmente ganhar dinheiro. Parece realmente um spin-off, uma série derivada que ninguém pediu. E na verdade as pessoas pediram, porque realmente tinha um potencial de trabalhar esses personagens da forma adulta. Mas você vê como que quando os bastidores de uma série, quando os bastidores de um filme não dão certo, quando a ideia, quando a visão criativa do criador da série é de um jeito, mas os atores são de outras, você vê que gera um conflito. E você consegue perceber como isso está afetando a série muito. Visões diferentes, atores muito maiores do que eram quando começou a série, acaba sim afetando a série. Porque como eu falei, eu gosto de coisas desse episódio, mesmo achando ele um episódio ruim. Eu gosto, por exemplo, da ideia de colocar em outra cidade. Eu gosto também da ideia de tentar aumentar a escala. Eu gosto também de querer fazer com que os conflitos pareçam um pouco mais sérios, porque eles são adultos, então as consequências são diferentes, são maiores. Isso tudo parece ser interessante, mas isso é a base do que deveria ser Euforia. E antes de você saber qualquer coisa dessa temporada, você sabe que exatamente vai ser isso. Para mim, a execução foi boa nesse ponto. E para mim, eles conseguiram realmente se transportar uma ideia que eles são adultos. Ele conseguiu, inclusive, mudar até as características físicas de personalidade de cada personagem que aparece nesse episódio, para você olhar e pensar, olha, eles realmente amadureceram. A Mad e a Alex, eles apareceram menos, mas você já consegue perceber que a Mad está bem diferente do que ela era antes. Ela realmente agora é uma pessoa que é mais empresária, ela é alguém que está com problemas adultos de contas que estão inspirando, ela precisa de dinheiro. Você vê que ela não é mais aquela Mad que era a rainha da escola como ela era antes. Você vê que ela sempre ajudou muito as amigas dela, mas você vê que ela tem problemas reais de adultos, que é, além de eu quero ficar com aquele menino ou não. O problema dela aqui já é contas, já é cuidar do mundo do entretenimento, é ter aquele trabalho que não é dos sonhos. Já a Alex, você vê que também é a mesma coisa. Ela tenta passar aquela visão de sempre positividade, mas você vê que ela tá seguindo o sonho dela, mas ela não tá tendo o reconhecimento que ela merecia. Isso que eu tô falando é interessante no papel, mas como o episódio mostra, não é tão interessante. Parece que o episódio ele quer te chocar mais visualmente do que o roteiro pode entregar. Parece que o roteirista, o Sam Levinson, ele diretor também dos episódios,
você consegue perceber que ele tem uma dificuldade grande de desenvolver seus personagens, e principalmente você vê que ele tem uma dificuldade grande de trabalhar personagens femininas na série. Durante todas as 2 primeiras temporadas a gente reparava isso, mas nessa aqui tá até estranho como ele tá trabalhando elas. Alex até menos, mas a média, a forma como trata, um pouco de como todas elas, menos talvez a Rue, tem uma ideia muito de, elas pensam muito mais nela do que no mundo. A parte que mostra a chefe da Mad andando de esteira enquanto trabalha, mostrando a estética da empresa que ela trabalha, para mostrar como eles são workaholic, como eles trabalham o tempo inteiro, é algo que visualmente vai ser interessante, mas não é interessante. O mesmo vale para a Alexia, a forma como, quando ela vai levar o café, ela não leva um café, ela tem que levar uma pilha de café, mostrando como ela é explorada dentro da sua empresa. São elementos, para mim, que mostram como ele não está conseguindo trabalhar essas personagens de maneira interessante. Talvez uma visão feminina aqui ajudaria bastante nessa parte do roteiro. E eu não acho que só mulheres podem escrever sobre mulheres e só homens podem escrever sobre homens. Eu acho que se você tiver uma competência, uma qualidade de roteiro, não importa se é homem ou mulher, você vai conseguir escrever antes do gênero, você vai conseguir escrever bons personagens. Aqui parece que falta um pouco desse toque feminino para as personagens femininas. E numa série onde tem destaque para apenas um personagem masculino, que é o Nate, o resto você vê que fica muito... Elas ficam um pouco fúteis na forma como elas são representadas em tela. E claro, de novo, eu tento relevar isso porque é o primeiro episódio. Mas eu senti que até a Rue e a Cassie também foram pra esse lado. A Cassie já era meio que assim. Ela meio que parece que, agora que ela ficou adulta e tem suas próprias responsabilidades, você percebe que parece que ela ficou mais ainda. Toda a discussão sobre as flores, como é feita, acaba não sendo, mostra como ela quer mostrar só a futilidade. O problema é que todo personagem aqui só parece querer ser fútil. Até a Rue, em certo ponto, quando ela vai conhecer o Alamo, que é o grande chefão do crime aqui da parte da prostituição da Califórnia, como ele é apresentado na série, você vê que ela também está sendo representada de uma maneira bem estranha na série. A forma como ela trata as mulheres, quando ela vai dançar com elas. Você vê que tem uma Rue diferente. Porque realmente eu acho que o que acabou acontecendo? O Sam Levinson, ele teve um medo muito grande quando ele foi escrever a 3ª temporada, das pessoas começarem a assistir aqui e ver que todas as personagens estão adultas, mas elas não mudaram tão fisicamente, porque realmente elas já eram mais velhas quando estavam na 2ª temporada de Euphoria. Então ele tinha que mudar muito a característica, não física, então de personalidade. Então todos são diferentes aqui. Todos parecem que eles pegaram que ele era um adolescente e eles levaram no nível máximo. Só o Nate, que é o mais diferente, porque o Nate, ele é um personagem que parece que ele é o oposto. O Nate que a gente vê nesse primeiro episódio é um Nate completamente oposto que ele era como um adolescente. E isso tudo bem. Só que de todos os personagens da série, ele parece o que mais amadureceu. Ele é um personagem que ele aceita mais do que a Cassie quer. Tirando aquela cena que ele pega a coleira dela e chama ela de cachorro, que é uma vergonha alheia, o resto das cenas, você vê que ele tenta entender o que ela quer, ele trabalha como um bom chefe para a empresa dele, você vê que ele tenta entender os funcionários. Parece que de todos os personagens, ele foi o único que realmente amadureceu. É estranho você ver isso na série. Então, por isso que eu falo que a série não começou bem pra mim. E ela não começou bem da forma como o diretor tá trabalhando os seus personagens. Porque o mundo tá lá. E como eu falei, até a trilha sonora que eu sinto falta do Labyrinth, você vê que o Hans Zimmer tá fazendo um bom trabalho também, porque ele consegue dar uma maturidade mais pra série, que é o que eles querem. Até a fotografia você vê que tá ficando mais séria. Você vê que os personagens que vão aparecendo, como o Alamo, ou como outros personagens, como a chefe da Alex, que é a grande diretora do filme, quando você vê o ator que trabalha com a Mad, ou até o Nate que tem que abaixar a cabeça para o cara que vai fazer investimento na empresa, você vê que ele consegue trazer esses elementos dos adultos da série a partir de agora, serem o que eles querem ser no futuro. O Nate quer ser um grande milionário, empresário que possa investir nas coisas. A Alex quer ser aquela diretora, tanto que ela dá dica para elas. A Rue, nesse caso, ela mesma menciona isso. Ela quer ter o comércio de prostituição dela. Você vê também que a Mad, ela queria ser uma atriz, no sentido de ter a fama de uma atriz, tanto que ela trabalha na área. Você vê que parece que cada adulto que está ao lado desses personagens que a gente conhece são reflexos do que eles são. Até a Cassie, porque a Cassie tem um momento como adulto no episódio, e é uma adulta que você vê que ela tem a vida fácil, vamos dizer assim. O marido é super rico, e a partir daí ela não faz tanta coisa. Ela fala, só faz o que você quiser, tem o meu dinheiro. Você vê que até a Cassie queria ser isso. Isso é um reflexo do que eu falo da série. Cada adulto que aparece em cada um dos arcos que apresentam aqui é um reflexo do que cada um queria ser no futuro. E você vê que não é tão interessante ver aqui. Até a Rue, eu achei muito estranho o diálogo dela com o Alamo, quando ela fala que eu queria ter todas essas mulheres, eu queria ter isso pra mim, e depois ele levanta de cueca e faz todo um show na frente delas, o Alamo. Você vê que é uma cena que a Rue queria isso mesmo? Essa é a Rue que você queria? O Nate tudo bem, ele realmente quer ser o topo do que ele quer ter na empresa.
A Cassie também, ela é um reflexo da outra adulta. A Mad e a Alex, você vê que é interessante pensar como a série mostra, de certa forma, talvez um espelho narrativo do que a gente vai ver pra frente. A gente talvez veja o Nate se tornar esse grande empresário, a gente vê que a Cassie vai ser essa mulher que vai depender do marido com dinheiro, a gente vê que a Mad talvez chegue num ponto de ser vista como uma grande influencer, porque talvez ela se torne famosa a partir daí. Você vê que a Alex talvez transforme nessa diretora mais séria, porque a Alex sempre se preocupou muito com os amigos, e talvez para ela ser diretora, ela tem que ser igual a essa diretora que aparece, que ela é muito mais arrogante, prepotente, e a Rue vai para esse lado de realmente ir para as drogas, talvez para a prostituição, como ela mesma fala, e no preview do próximo episódio ela fala que ela vai trabalhar num striptease do Alamo. Então é estranho, eu acho um episódio que, de novo, tem elementos interessantes, acho que Euphoria toca em assuntos que é muito importantes para a nova geração, se bem discutidos, mas toda aquela ansiedade que eu tava de assistir o primeiro episódio, aquela saudade dos personagens, e ver as discussões, acabou me decepcionando ao longo do tempo. Até as escolhas musicais nesse episódio me incomodaram bastante. Na hora que toca a música Perfect, do Ed Sheeran, no jantar da Cassie com o Nate, tipo, é uma música completamente deslocada para aquela cena. Parece que é uma cena que é uma música que ela quer conversar com a cena, porque ela quer conquistar ele, mas é muito complexo. Essa cena, tudo que envolve a Cassie no primeiro episódio é muito complexo. É a parte mais vergonha alheia do episódio. A forma como ela. Eu sei que é uma crítica à nova geração que vende o corpo para poder ter mais dinheiro, mas enfim. Inclusive, acho que se a Cassie tivesse começado a temporada já como alguém que trabalha para o OnlyFans, seria muito mais aceitável do que toda aquela sequência que ela se veste de cachorro só porque ela quer ser agradada. Assim, ela precisa de amor. O próprio Nate fala isso na segunda temporada. Ele fala que não que ela quer ser amada, ela precisa ser amada. Mas enfim, eu acho que a série começou muito mal. Ela começou muito mal, tem elementos interessantes, pode melhorar, mas é um começo bem preocupante pela forma como os personagens estão sendo escritos, pelo diretor que já tá com problema nos bastidores. Eu tenho muito medo de pra onde essa temporada vai ir, e pode ser que manche a série como um todo. Você olhar para tudo e falar assim, aquela série que começou muito bem e se perdeu no caminho. Então, a série voltou bem? Pra mim, ela não voltou nada bem. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do primeiro episódio de Euphoria? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto pro próximo vídeo.